E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, neste momento, eu farei a leitura de Lucas, capítulo 24, do versículo 44 até o 49. Este texto que é uma continuação do texto da mensagem do último domingo pela manhã, que vimos no culto da ressurreição, e agora leremos do versículo 44 até o 49. Ouça atentamente, pois é Deus quem nos fala, com confiança nele, desejoso por entender o que ele diz da sua palavra, que diz assim. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, te agradecemos pela sua palavra, que o Senhor nos deixou, revelando-se a si mesmo e a sua vontade para nós. E rogamos que nesta hora o mesmo Espírito que inspirou o autor sagrado nos ilumine a mente e o coração, para entendermos e recebermos, como é devido, a sua palavra no coração, de maneira que respondamos com a vida, com as nossas ações, palavras e com o nosso testemunho. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada vimos pela manhã, na passagem anterior, do versículo 36 ao 43, a maneira graciosa como o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos, aparecendo para cada um que estavam em lugares diferentes, de modo que eles se reuniram. Então Jesus se fez presente com eles, ressurreto, declarando uma expressão belíssima, mas também importantíssima, como vimos na semana passada, que foi: paz seja convosco. Nós vimos como o Senhor Jesus tratou do coração dos seus discípulos que estavam naquele momento da sua vida sofrendo, angustiados, sem esperança. E Jesus tratou deles com a sua própria presença após ter ressuscitado. E foi assim que eles, contemplando o Cristo ressurreto em pessoa, nesse tempo de comunhão com Ele, eles viram o Senhor, ouviram as suas palavras, puderam tocá-lo, comer com Ele. É que eles se tornaram testemunhas da ressurreição. E depois disso, eles foram revestidos de coragem, de ousadia, para anunciarem que Cristo ressuscitou, e a maioria dos apóstolos morreram por causa dessa mensagem que eles anunciaram. Mas além daquele dia, não foi somente um momento, um evento que eles tiveram comunhão com Cristo. Antes mesmo disso, eles puderam partilhar com o Senhor durante algum tempo, para alguns discípulos durante alguns anos, de diversas maneiras, em diversas ocasiões, recebendo o seu ensino, vendo o que ele fazia no seu cuidado com as pessoas. Eles tinham aprendido aos seus pés, até o momento em que ele foi preso, ele foi maltratado, foi morto na cruz do Calvário e permaneceu morto, e depois apareceu a eles após ter ressuscitado. Isso seria suficiente para um discípulo? Vejam, depois de tanto tempo convivendo com o Senhor, aprendendo aos seus pés, vendo as maravilhas e os milagres que ele fazia, viram se entregar na cruz, ressuscitou e apareceu a eles. O que mais esses discípulos poderiam precisar? Talvez você também possa dizer algo semelhante da sua caminhada com Cristo. Sobre o tempo que já tem conhecido o Senhor, sobre o quanto já recebeu do ensino a respeito de Cristo, que está na palavra de Deus,
do modo como tem visto a presença de Cristo na sua vida, da convicção que você tem, segundo o testemunho das Escrituras e das evidências da presença de Cristo na sua vida, que Ele está vivo. Ele não permaneceu morto e que Ele é o real motivo da sua alegria e esperança. Certamente você poderia compartilhar muito sobre isso, sobre essa comunhão com Cristo que você tem por meio da palavra, do Espírito Santo, do testemunho das Escrituras, do testemunho de outros irmãos com quem você convive, assim como era ali com os discípulos naquela ocasião. E a pergunta é: o que mais é necessário para você? Além de Cristo ter sido anunciado desde o Antigo Testamento, ter vindo a este mundo, entre nós, ter feito tudo o que fez, ter ressuscitado e subido ao céu, do que você precisa mais? Talvez se você, ouvindo essa pergunta, diga: eu não preciso mais de nada. Cristo já fez o suficiente por mim. Eu compreendo essa resposta. Poderia compreender uma resposta assim. Mas eu quero dizer a você que, além de Cristo ter ressuscitado, você ainda continua precisando dele. Você precisa reconhecer a sua presença e continuar recebendo aquilo que ele tem a oferecer. Após ter ressuscitado e ter feito tudo o que fez. Não importa o momento ou o estágio da trajetória da vida cristã que você tenha, você continua a precisar de Cristo na sua vida. Os discípulos que já haviam convivido com o Senhor tanto tempo, viram muito dele. Inclusive ele, ressurreto na frente deles, ainda tinham necessidades. Assim como eu e você também temos na nossa vida. O que mais é necessário para você? E à luz desse texto eu quero apresentar duas necessidades que você continua tendo na sua vida, da parte de Cristo. A primeira delas está dos versículos 44 ao 47. E preste atenção. Você precisa que o Senhor Jesus abra o seu entendimento para que você compreenda as Escrituras. Você precisa disso. Todos os dias da sua vida com Ele. Você precisa que o Senhor te abra um entendimento para compreender as Escrituras. O versículo 44 diz: a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Senhor, após ter ressuscitado então, e ter aparecido aos seus discípulos em Jerusalém, ele ainda não tinha acabado com eles. Não havia terminado a sua obra na presença dos seus discípulos, ainda tinha o que dizer a seu respeito para que eles compreendessem e o conhecessem mais. E o que nos chama a atenção, e deve chamar a atenção não só se referindo aos discípulos, mas a nós mesmos, é que aquilo não era novidade para eles. Assim como pode não soar como novidade para você nessa noite. Jesus já havia falado sobre o que dele estava escrito no Antigo Testamento. Ele tinha explicado o que ele deveria passar neste momento do seu ministério e o que deveriam esperar dele. Mas assim como os discípulos naquela ocasião tiveram dificuldades de compreender, eu e você também temos. Por exemplo, vocês se lembram quando o apóstolo Pedro declarou quem era Jesus? Foi uma resposta a uma pergunta de Cristo. O Senhor Jesus fazia perguntas para que, por meio das respostas dos discípulos e da explicação dele mesmo, os discípulos pudessem conhecer quem ele era e por que ele veio. Está registrado em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 18, quando Jesus estava com seus discípulos à parte e perguntou a eles: quem as multidões que sempre rodeavam o Senhor, nesse momento do seu ministério, dizem que eu sou? E responderam eles: João Batista. Mas outros, Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Eles estavam dispostos a crer que o antigo profeta havia ressuscitado, mas tiveram dificuldades em crer que Cristo disse que ressuscitaria. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus.
Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Muito bem explicado aqui, não é? Jesus disse com todas as letras o que ele passaria e pelo que os seus discípulos deveriam esperar. Mas não foi a única ocasião. Lá em Lucas 18, do versículo 31 ao 34, nós vemos mais uma vez o Senhor anunciando aos 12 pelo que ele passaria em Jerusalém. O texto diz: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Não era novidade. Os profetas haviam falado há séculos atrás. Mas Jesus estava trazendo para a realidade da vida deles, daquele momento da história, o que significavam essas palavras. Versículo 32. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. O mesmo aconteceu quando as mulheres foram ao túmulo, e não encontrando o corpo do Senhor, foram lembradas por anjos. Ele ressuscitou como ele havia dito. O mesmo aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, que nem deveriam ter saído de Jerusalém, mas ali eles estavam e Cristo foi ao encontro deles, sem entender o que tinha acontecido. E Jesus disse: honestos e tardos de coração, para crerem em tudo o que os profetas vos disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse antes de entrar na sua glória? E o Senhor fez o quê? Começando por Moisés, ou seja, pelo Pentateuco, por Gênesis, expôs o que das Escrituras falava ao seu respeito. Jesus já havia falado muitas vezes aos seus discípulos, antes da sua morte, no momento antecedente da sua entrega na cruz do Calvário, e até mesmo após a sua ressurreição, sobre tudo que era necessário passar em Jerusalém. Ele declarou, desenhando aos seus discípulos, que era necessário que ele passasse por todo aquele sofrimento, como Messias. E ele disse que tanto a lei de Moisés, como os profetas, e assim como os salmos falavam a respeito dele, todo o Antigo Testamento fala a respeito de Cristo de alguma maneira. Por isso que eu disse às crianças para se lembrarem de alguma história do Antigo Testamento que, mesmo que não pareça, fala a respeito de Jesus. Algumas passagens isso fica mais claro. Mas isso nem sempre é assim. Algumas passagens é mais difícil perceber como Cristo está sendo revelado nesta passagem. Mas devemos buscar encontrar. Os discípulos não compreendiam. Era algo nebuloso para eles. Eu pergunto a você: o quanto você compreende? O quanto você tem lido e meditado na palavra de Deus? E tem compreendido quem é o Senhor Jesus? E o que Ele fez por você? Quanto você tem, na sua leitura bíblica e meditação, se devotado ao Senhor e pode dizer que o seu momento devocional é um momento em que você encontra com Cristo, o seu Salvador, e Ele fala com você? Como Deus tem falado com você por meio da sua palavra? Você pode dizer que já aprendeu a encontrar com Cristo nas páginas das Escrituras e relacionar isto com a sua vida? Meus irmãos, nós somos como os discípulos de Cristo lá naquele momento da história. Temos dificuldades de olhar as páginas das Escrituras e olhar para a nossa própria vida, as circunstâncias que nós estamos, e ver como Cristo nos supre as necessidades para cada situação. Os discípulos estavam aprendendo isso. Por isso, Cristo ainda não tinha acabado com eles. Ele mostrou, após a ressurreição, que ainda precisavam dele. Em especial neste
por este motivo, assim como você também precisa aprender, você continua a precisar de Cristo, da sua comunhão, e que Ele te abra o entendimento para que você compreenda as Escrituras e possa encontrá-lo a cada dia e a cada oportunidade da sua vida. Foi o Senhor Jesus que reuniu seus discípulos aqui naquela ocasião para revelar-se a eles. Foi Deus quem nos reuniu aqui hoje para revelar-se a nós, por meio da sua palavra, pela ação do seu Espírito, de modo que sejamos conduzidos a Cristo e reconheçamos como precisamos dele. Assim como eles precisavam compreender e conhecer mais a Cristo na prática, você também precisa. Você precisa, e eu, fazer aquela oração como o salmista lá no Salmo 119, que nós temos usado como meditação nas reuniões às quartas-feiras. No versículo 18, o salmista diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Precisamos pedir a cada dia: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja quem tu és na sua palavra, para que eu reconheça à luz da sua palavra e à luz das circunstâncias da minha vida como eu careço da sua graça, como que eu preciso do Senhor. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Veja comigo, voltando a Lucas 24, dos versículos 45 ao 47. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. O Senhor Jesus abriu e continua abrindo o entendimento dos seus discípulos para compreenderem a sua palavra, para que compreendam quem é o nosso Deus, para que nós compreendamos quem é o Senhor Jesus e por que Ele veio, para que saibamos o que esperar dEle, não que Ele atenda às nossas vontades, mas que nós nos apeguemos às suas promessas. É disso que nós precisamos. Esse tipo de conhecimento de Cristo, conforme registrado e revelado nas páginas das Escrituras em cada livro. A começar por Gênesis. Em cada página das Escrituras. Ver como Deus se revelou, o que Ele fez no passado, como anunciou que o seu Filho viria ao mundo e qual a necessidade que temos dele. É disso que nós precisamos para encontrar Cristo e nos relacionarmos com Ele, colocando nele a confiança nas circunstâncias que passamos, nos desafios que enfrentamos, nas preocupações que temos e na esperança que devemos ter sobre o que esperar do Senhor em cada situação. Precisamos entender que o Cristo, conforme revelado nas Escrituras, foi enviado por Deus para humilhar-se por pecadores como eu e como você, para viver no nosso lugar, para morrer a nossa morte, para que pudéssemos viver por meio dele. E uma vida não como aqueles que não conhecem a Deus, uma vida abundante na presença do Cristo ressurreto. Nós precisamos contemplar quem é o Senhor Jesus, como o Salvador que nos foi entregue pelo Pai Celestial, por meio de quem? Qualquer pecador arrependido, tanto eu como você, tanto qualquer pessoa com quem você se relaciona, pode crer e receber perdão ao se arrepender dos seus pecados. Não é isso que Jesus diz aí no versículo 47? Em quem seu nome se pregasse. Isso é o papel de discípulos. Se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Por isso que a essência do testemunho do Evangelho é nós dizermos quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Isso é testemunhar de Cristo. E falar da necessidade de arrependimento e da fé em Cristo como meio que Deus estabeleceu para que um pecador seja redimido e salvo. Assim como aconteceu com os discípulos naquela ocasião, nós necessitamos que Deus nos dê graça, por meio de Cristo, pelo seu Espírito, para que o nosso entendimento seja aberto para compreender as Escrituras. Nós precisamos, meus irmãos,
frequentemente, a cada dia, sermos conduzidos por meio da palavra de Deus a encontrarmos Cristo, encontrar nele o que nós precisamos, a lembrarmos das verdades já ouvidas, assim como aquelas palavras não eram novidade para os discípulos. Você precisa voltar ao relato da criação. Lembrar das verdades já ouvidas para que nela você se apegue cada vez mais. Você precisa voltar a Gênesis 3 e compreender o que é o pecado e qual é o problema do pecado. E se apegar a essa verdade e considerá-la como ela é importante na sua vida. Você precisa voltar ao relato dos patriarcas, ao relato da libertação do Egito, da peregrinação pelo deserto, da conquista da terra prometida, do exílio babilônico, da restauração, e até pelas páginas dos evangelhos, para que você se apegue mais a essas verdades, encontrando-se com Cristo e recebendo dele o que você tanto precisa. O autor aos Hebreus ressalta essa verdade no 2º capítulo, dizendo: por essa razão, meus irmãos, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Muito do que você já recebeu do Senhor na sua trajetória cristã é exatamente o que você precisa compreender mais. Nunca diga: isso daí eu já conheço o suficiente. Eu e você precisamos conhecer mais e mais sobre o que já conhecemos de Cristo, em todo o comprimento, largura, profundidade. Você não precisa de novos insights. Se alguém chegar com alguma novidade muito nova, desculpem a redundância, estranhe. Porque a glória do Evangelho nos foi revelada desde o princípio. Não precisamos de novos insights, coisas que nunca ouvimos, alguma novidade. Só se for alguma coisa que já estava lá e você não havia dado alguma atenção ou ninguém tinha te explicado ainda. Eu e você precisamos ter um entendimento aberto para compreender mais as Escrituras, para contemplar mais o que é o Evangelho que já recebemos. O Evangelho que é totalmente suficiente para a nossa salvação e por meio do qual somos aperfeiçoados à imagem do Cristo que é revelado nas páginas das Escrituras. Muito que eu e você já recebemos da palavra de Deus, precisamos conhecer na prática. Como temos falado em alguns momentos, uma coisa é crer, é dizer que conhecemos algum relato bíblico, alguma doutrina. Outra coisa é meditar nessas verdades e aplicá-la à nossa vida. Nós precisamos conhecer assim a palavra de Deus na prática, sobre as implicações do Evangelho na nossa vida, como testemunha destas coisas, testemunhas das Escrituras que somos, no lugar onde Deus nos colocou. Por isso, essa primeira lição é que você precisa que o Senhor te abra o entendimento para compreender as Escrituras. Em segundo lugar, você também precisa viver como testemunha das Escrituras em tudo o que ela diz sobre Jesus. Você precisa, essa é a sua outra necessidade. Você precisa viver como testemunha da Escritura em tudo o que ela diz sobre Jesus. Versículo 48. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Para todo verdadeiro discípulo de Jesus, a questão não é se será ou não uma testemunha. Todo verdadeiro discípulo de Cristo já é testemunha. Foi feito testemunha do Evangelho que recebeu. Então, para você que já é crente, que já recebeu o Evangelho, já se arrependeu dos seus pecados, já colocou a sua fé em Cristo e diz com convicção que é um verdadeiro discípulo do Senhor, você já é uma testemunha. Para aqueles que ainda não creem no Evangelho, que não se converteram dos seus pecados e permanecem nas trevas, não são testemunhas, não são filhos de Deus, continuam perdidos. Mas para todo verdadeiro crente que já foi feito testemunha do Evangelho de Deus, a questão não é se será ou não uma testemunha. A questão é se será uma testemunha fiel ou infiel. Que tipo de testemunha você é? O Senhor Jesus declarou de forma bem clara que todos os seus discípulos são testemunha dessas coisas.
Essa é a expressão do versículo 48. Vós, meus discípulos. E se você é discípulo de Cristo, ouça essas palavras dirigidas a você. Você é testemunha destas coisas. Que coisas? Do que o Senhor Jesus estava falando aqui? De tudo o que a seu respeito consta na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Você é testemunha de tudo o que de Cristo foi dito no Antigo Testamento. Você não é testemunha somente do que Jesus fez durante o seu tempo neste mundo. Você é testemunha de Cristo segundo o Antigo Testamento. Você também é testemunha que para a nossa salvação era necessário que Cristo passasse por tudo o que passou, fosse humilhado, padecesse, morresse, ressuscitasse e subisse aos céus e entrasse na sua glória. Você é testemunha sobre a veracidade da morte de Jesus e da sua ressurreição, e que ele fez isso como substituto de pecadores, justificando em tudo o que fez pecadores injustos para torná-los filhos de Deus. Você é testemunha destas coisas. Você é testemunha que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somente por meio do Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem pecadores arrependidos que creem nele podem ser perdoados e salvos. Salvos da ira de Deus que vinha contra nós. Todo crente é testemunha dessas coisas. E tendo recebido o Espírito Santo, eu e você recebemos capacitação e autorização para falar no nome de Jesus, para ensinarmos o que ele ensinou, para fazermos o que ele fez e para anunciar o que dele foi escrito desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Meu irmão e minha irmã, se você é verdadeiro discípulo de Cristo, você é testemunha dessas coisas. O Espírito Santo te ilumina e usa o seu testemunho do que você tem conhecido desde o Antigo Testamento a respeito de Cristo, para ensinar o que Jesus ensinou, para refleti-lo de modo que por meio de você Cristo possa ser conhecido, para que pecadores possam ser conduzidos a Cristo. Você não representa a si mesmo, você representa a Cristo onde você está. Você, ao falar a respeito do evangelho que recebeu, da salvação que você experimenta, você aponta para Cristo também. Assim como eu disse às crianças que as páginas do Antigo Testamento apontam para Cristo, você é testemunha dessas coisas. Por isso, você precisa viver como testemunha das Escrituras, em tudo que é dito a respeito dele, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E para concluir, trazendo algumas aplicações para nós, eu te pergunto: você é testemunha das Escrituras? Temos aqui diferentes pessoas, de origens diferentes, de trajetórias de fé diferentes, que já receberam ou não o Evangelho. Você é testemunha das Escrituras? Você deve responder se você é de fato um verdadeiro discípulo de Cristo. Se você ainda não é, se você ainda não se entregou a Cristo, não confessou os seus pecados, não colocou a sua confiança nele, você não é testemunha, não é discípulo de Cristo. Você continua perdido nos seus pecados. A ira de Deus está contra você e não há nada que você possa fazer para salvar a si mesmo. É disso que a palavra de Deus diz. Desde o princípio, o nosso estado, a nossa condição, pecadores que somos por natureza, diante de um Deus santo e justo. Mas se você pode responder pela graça de Deus que sim. Pela graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo, eu sou o que sou. Eu sou um verdadeiro discípulo de Cristo, não por mim, por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez por mim. O que foi anunciado desde o Antigo Testamento, o que ele realizou quando esteve entre nós, que os evangelhos relatam. E sobre aquilo que ele fará e as suas promessas que vemos ainda nas Escrituras a serem cumpridas. Se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, você é então testemunha das Escrituras. Por isso, à luz das Escrituras, à luz do que você tem recebido do Senhor, da sua palavra, sobre quem é Jesus e o que ele fez para salvar aqueles que o Pai lhe confiou,
Testemunhe disso. Você não somente pode, mas deve testemunhar que o próprio Filho de Deus tornou-se homem, viveu como um de nós, no nosso lugar, e que morreu, me libertando da morte eterna, e ressuscitou e subiu aos céus, de onde cuida de nós e intercede por nós. À luz das Escrituras, fale também sobre a necessidade daquelas pessoas do seu convívio que têm de se arrependerem dos seus pecados, de receberem o perdão dos pecados por meio da fé em Cristo Jesus, para que possam também se tornar filhos de Deus, discípulos de Cristo e testemunha das Escrituras. E eu pergunto, o quanto você tem se preparado e tem sido disposto a testemunhar das Escrituras? Meus irmãos, vivemos numa época, num contexto em que é uma correria, não é? Uma das coisas que ouvimos com muita frequência é: poxa, que semana corrida. Não parei. Olhando para trás o que fizemos, olhando para frente o que teremos para fazer. É tanta coisa. Somos bombardeados por informações. Estamos comprometidos por tantos afazeres. E devemos tomar cuidado para não deixarmos de nos preparar e para demonstrar disposição em testemunhar de Cristo. 2 aspectos são importantes aqui no meio da correria do seu dia a dia. Qual lugar, o tempo de preparo para conhecer mais a Cristo e encontrá-lo nas páginas das Escrituras, você tem dedicado à sua vida? Qual lugar que ocupa? É um lugar de honra, de prioridade? Qual disposição você tem para falar acerca do que conhece de Cristo? De como Ele já se revelou a você? Sobre essas 2 questões, preparo e disposição, eu quero convidá-lo a considerar algumas questões, a começar pelo preparo. Você se vê preparado para ser uma testemunha fiel das Escrituras? Se você já é discípulo, você já é testemunha. Mas você precisa se preparar para responder à razão da esperança que há em você, com fidelidade. Não espere mais tempo para estar preparado. Ainda estou engatinhando, pastor. Não deixe de ser testemunha. Estou nos primeiros passos da fé. Cristo já fez muito por você. Compartilhe o que já recebeu dele. Se você já é discípulo de Jesus, já é testemunha e deveria estar preparado a falar com as suas palavras porque Cristo é importante na sua vida. Porque você o ama. Fale a respeito do quanto Ele te amou. E para isso você precisa se preparar a cada dia. Assim como os discípulos já tinham recebido muito do Senhor, como o povo de Deus recebeu por séculos do Senhor, você precisa continuar rogando que Deus abra o seu entendimento para que você veja quem é o Senhor Jesus. E que possa crer nele, confiar nele, ter esperança nele. Enquanto você conhece mais profundamente a palavra de Deus, não lendo de um modo obrigatório, de um modo corrido e superficial, mas aprendendo a ter deleite e poder dizer que recebeu do ensino aos pés do Senhor Jesus, tendo-o encontrado, esforçando-se para estudar as Escrituras, para meditar nelas, não somente com profundidade, mas com praticidade na sua vida, aplicando o que recebeu de Cristo às circunstâncias nas quais Deus te permite passar, e auxiliando outros a fazerem o mesmo, das situações que você vê outros passarem, pensando o que de Cristo foi revelado que pode suprir a necessidade deste que Deus colocou ao meu lado. Seja qual for a situação, alguma questão familiar, alguma questão profissional, questão como saúde, como luto, seja qual for a circunstância, você tem mais o que dizer do que complicado, não é, meu irmão? É a vida é bela. Ou outras expressões que muitas vezes são tão superficiais. Eu vou orar por você. Você pode dizer isso também, mas você recebeu mais de Cristo e do Evangelho para lançar luz sobre a sua própria vida e sobre a vida daqueles com quem você se relaciona.
para isso você tem aproveitado as oportunidades que Deus te dá para crescer no conhecimento da palavra e ser fiel testemunha onde Deus te colocou? Nós nos organizamos como igreja para prover oportunidades para isso. Como a escola dominical, que nem todos participam. Venha receber o ensino de Cristo, porque você é testemunha dele. Encontre deleite, dê a devida prioridade no estudo da palavra. Momentos de oração, de estudo bíblico, como na semana. Deus te dá 24 horas por dia, dedique um tempo importante para ler a palavra, meditar nela, orar, estar com os irmãos, dedicar o dia do Senhor como um todo, que começamos a ver no estudo de hoje da aula da escola dominical e continuaremos a ver na próxima oportunidade. Como você tem aproveitado as oportunidades que Deus te dá? As 24 horas do seu dia a dia, os 7 dias da semana, as oportunidades que nós temos como povo de Deus reunido aqui. Se você pode aproveitar essas oportunidades, não deixe de fazê-lo. Não é mais alguma coisa a ser ocupada na sua agenda, é uma oportunidade que Deus te dá para você encontrar com Cristo e aprender a encontrar com Ele e lançar luz sobre as circunstâncias da sua vida para ser uma testemunha fiel. Além disso, sobre disposição, avalie o seu coração. Como está a sua disposição para testemunhar das Escrituras? Aqueles com quem você convive. Como disse, em meio a tantos afazeres pessoais, demandas domésticas que não acabam nunca, não é? Desafios profissionais, compromissos acadêmicos da escola. Que lugar ocupa a preocupação no testemunho da palavra de Deus? Em cada uma dessas áreas da sua vida. Em outras palavras, se Deus te salvou, Ele te fez uma testemunha dele dentro da sua casa. Fale a respeito de Cristo. Quer tenha oportunidade, quer não. Quer viva com a família crente ou não. Você é testemunha destas coisas do Evangelho. Conversem a respeito do Evangelho num relacionamento conjugal. Ao ensinar os filhos, ao testemunhar aqueles da família que ainda não são crentes. Faça o mesmo nas oportunidades que Deus te dá para falar com colegas de trabalho. Convide para um momento, talvez fora, para compartilhar daquilo que você crê. Colegas da escola, meus irmãos, muitas vezes se perde tanto tempo com coisas fúteis e se deixa de usar o tempo que Deus nos dá para falar dele, para falar de Cristo. Você é testemunha dessas coisas. Em cada ambiente que Deus te colocou, e pensando sobre disposição, tudo que era necessário Cristo fazer para nos salvar, Ele fez. Ele estava disposto a isso. E como você vai responder a partir dessa semana? De uma forma especial, meditando nessas coisas, à disposição pelo seu Salvador, que se dispôs a entregar a própria vida para te salvar e para te tornar testemunha dele. Deus nos deu o seu Filho, nos deu a sua palavra, Ele nos deu o seu Espírito e nos deu uma missão, que é sermos testemunhas das Escrituras. Isso é motivo suficiente, meus irmãos, com tantas bênçãos que recebemos de Cristo, para nos dispormos mais a cada dia na prática e tornar essa oportunidade de testemunho não um evento, mas algo que permeia a nossa vida dentro da nossa casa. Dependendo das situações no ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos, as pessoas têm sede, estão perdidas muitas vezes, desorientadas, e você, como testemunha das Escrituras, tem o que oferecer a elas, nesse glorioso privilégio de anunciar as virtudes de Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e testemunharmos dele, do que tudo sobre ele nos foi dito na palavra de Deus, e conduzir outros ao nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém.